Nova Almeida atualizada, a leitura da Palavra de Deus em Lucas 12, de 8 a 12. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Oremos ao Senhor. Deus e Pai, que maravilha essa leitura. E às vezes, Senhor, somos colocados em situações muito adversas e nem precisamos falar. Como diz a Tua palavra, o próprio Espírito Santo se encarrega de falar por nós. Muito obrigado a Deus, que aprendamos nesta noite com essa mensagem aqui sobre confissão. Ilumina nossas mentes para que possamos, a Deus, expor a Tua palavra e todos possam compreender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senta, irmãos, vamos falar sobre a confissão. Vamos resumir um pouco nessa tensão aí da energia. Mas vamos aí. Eu destaquei aqui, amado, os versos de número 8, 9 e 12. E quero trazer uma palavra de Deus para vocês nesta noite. O primeiro verso de número 8. Aquele que me confessar. Olha as palavras de Jesus, amadas. Em todo tempo, amados, as pessoas vêm buscando todo tipo de seitas e nos nossos dias as seitas satânicas vêm mostrando a sua cara, né? De forma a mais descarada possível, como eu acabei de assistir em um vídeo, amado, de uma seita satânica. Agora a seita satânica botou a cabeça do lado de fora. Meus irmãos, a humanidade, ao invés de buscar soluções para as suas dúvidas e preocupações, irmãos, buscar em Deus, né? Ela vai atrás de respostas no homem pecador, amados, e nelas eles confessam as crenças falsas, irmãos, né? Lamentavelmente. É lamentável mesmo, amado, com o avanço da tecnologia, amado, o homem parece que não se toca, ele parece que só olha para ele mesmo e se assombra com as coisas sobrenaturais, amados, e descarta o nome do Senhor Jesus o tempo todo. Vamos ver isso mais na frente. O segundo versículo é o de número 9. O que me negar? Aqui é claro, né? Jesus é objetivo. Esse, para mim, como diz aqui nas Escrituras, é o maior de todos os pecados, né? Para a morte eterna, a negação do homem a Jesus Cristo, meus amados irmãos. Ele veio como Redentor, como Salvador, meus irmãos, e diria mais que existe, irmão, a confissão de arrependimento que salva o homem pecador e transforma em um homem espiritual, que é, amado, a mudança, a transformação feita pelo poder do Espírito Santo, amados. Há aqueles, amados, que negam, amados, Jesus Cristo, e estes irão amargar no futuro as consequências da sua rejeição ao nome do Senhor Jesus, irmãos. A única oportunidade que o homem tem
amados, nesta vida, é confessar a Jesus Cristo como Salvador. Sem essa confissão, não há nada que possa livrar o homem, meus irmãos. Em terceiro lugar, amados, a título de introdução ainda, vamos ver aqui o verso 12. Espírito Santo lhes ensinará. Amados, o homem espiritual é aquele que passou, amados, pelo processo do novo nascimento, meus irmãos, e tem assim uma comunhão muito especial com Deus. Ele estará sendo protegido, amado, em toda a sua vida, né? Contra todas as investidas de sabores, de tudo e de todos, e também do inimigo, amado, pois a proteção de Deus no crente, ela está segurança no centro da vida dele, está no coração, amado, estará entronizado, amado, e é o próprio Deus, é o Espírito Santo que está em nossas vidas, irmãos. E como disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 16, o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, irmão. Então isso é fundamental para nossas vidas, amados. Como isso é importante. Então vamos para a nossa palavra nesta noite, para vocês. O primeiro ponto: aquele que me confessar. Verso de número 8, lido. Olha, meus irmãos, aos seus discípulos, para dizer a ele, amados, que o que vale da maior confissão, amados, é a confissão de fé. Quando alguém crê em Deus, quando alguém confessa Jesus Cristo como Salvador, amado, essa é a confissão cuja o Espírito Santo coloca dentro do homem a fé que vai conduzi-lo até um encontro pessoal com o Senhor Jesus, irmãos. E essa confissão de fé, amados, é a garantia, meus irmãos, do homem espiritual de ter a certeza da salvação. Como ali o carcereiro de Filipe, né? E quando viu naquela situação, né, tremenda, ele perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E em Atos capítulo de número 16, verso 31, as palavras de Paulo foram objetivas e simples. Creia, confesse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que coisa fantástica, meus irmãos. Olha, hoje, amados, não tem sido fácil, irmãos, para o descrente fazer uma declaração de fé. Estamos vendo o dia a dia, amados, o mundo odiando o nome de Jesus Cristo, né? E se colocando sempre em oposição contra o nome do Senhor Jesus. Em todas as situações, amados, ela não logrará êxito. Colocar-se contra o Senhor, amados, porque quem garante isto para nós, irmãos, é a palavra de Deus, amados. No livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Grego aqui significa os gentios. Olha, meus irmãos, então essa é a segurança da nossa confissão. E o nosso tema hoje sobre confissão. Hoje nós falamos sobre a graça salvadora e a extensão da graça salvadora. A graça salvadora é a salvação em Jesus Cristo. E um salvo, ele tem que fazer a extensão da graça social e dar um testemunho ao Senhor Jesus. Assim como
amados, os que confessam a fé, amados, aqui precisa, meus irmãos, manifestar isso nos seus atos, nas suas ações. A garantia da salvação, amados, vem na declaração, meus irmãos, do Senhor Jesus. Olha, no verso de número 8, diz assim, amados, digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos, amados. O salvo é o que confessa, né? É o que confessa diante dos outros, né? É o que confessa Jesus Cristo como Salvador, amado. Mas o perdido é aquele que nega essa confissão, né? Que nega essa confissão que Jesus Cristo é o Salvador. E veja a expressão de Jesus, né? Eu achei muito interessante isso aqui, quando ele diz que confessará diante dos anjos de Deus. Quem são os anjos de Deus? São os que aparecem assim, né? A Bíblia diz que o anjo da igreja é o pastor, né? Mas os anjos de Deus é aquele que ouve a confissão de alguém que confessa Jesus Cristo como Salvador. Olha, meus irmãos, a Bíblia diz que o que crê, amados, e o que não crê são duas pessoas, né? Um que crê é o que é salvo, o que não crê é condenado. Olha, Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. Amados, Jesus Cristo, ele veio para perdoar o homem. Perdoar o homem do pecado, amado, inclusive do pecado da morte eterna. Ele veio para fazer isso, né? Para salvar o homem, meus irmãos, né? E ainda, amados, como diz a palavra do Senhor, meus queridos, o salvo é aquele que confessa, o homem pecador, que se mantém, amados, arredio à verdade de Deus e nega totalmente Jesus Cristo como Salvador. É como diz 1 João capítulo 2, verso 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Olha, meus amados, em segundo lugar, nesta noite, sobre a confissão daqueles que negam, que não querem. Ele aqui foi claro, foi objetivo, ele foi incisivo, né? Ele foi tão objetivo aqui, meus irmãos, que ele diz, amados, que aqueles que negam a ele, amado, eles serão julgados. Eles serão julgados e serão condenados. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não têm perdão, meus irmãos. Então, em segundo lugar, o negar, o que me negar a Cristo, né? Amado, em outras palavras, negar a Cristo é não ter a salvação. Eu digo não perder, quer dizer, não perder porque ela está sendo pregada, e a pessoa está perdendo, né? A salvação eterna, amados. Então nós precisamos, irmãos, colocar a nossa vida diante do Senhor, anunciar o reino de Deus, né? Para que os pecadores se despertem para a realidade da confissão a Jesus Cristo. Quando o homem pecador nega, amados, a Jesus Cristo como perdoador e salvador, amados, ele rejeita, amados, e esse é o único meio pelo qual o homem está fora da salvação, da vida eterna, amados. Porque todos os pecadores que se endurecem os seus corações, como fez o faraó naquele dia, né? Na travessia do mar Vermelho, amado, morreram todos, foram julgados ali por aquele ato.
Meus irmãos, a palavra de Deus vem desde os anúncios dos profetas, do próprio Jesus Cristo, quando aqui esteve encarnado, amado, e estão nas Santas Escrituras, amados, que faculta a igreja para pregar o Evangelho. Jesus Cristo disse lá em Marcos 16 e 15, vão por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então é para nós pregar, amados. É como anjos de Deus levando a palavra para nós assistirmos à confissão das pessoas, irmãos, porque o Evangelho é a justificação da fé e vem sendo pregado, amados, no mundo inteiro, amados, né? Olha, foi prego até para o primeiro casal, o próprio Deus foi o evangelista, pregou para o casal, dizendo que haveria de no futuro vir a promessa, né? Amados, o primeiro homem que negou a ordem de Deus e a sua promessa foi suficiente, amado, para passar para a humanidade esse desastre que todos nós conhecemos. E ontem, quando eu evangelizava aí nossa varanda do Nascente, eu e Marlene, eu disse àquele casal: olha, vocês fiquem sabendo de uma coisa, que esse bem e esse mal que o homem fez questão de conhecer, ele não levou nada, ele dançou. Por quê? Porque ele conheceu o bem e o mal. E pior de tudo, como ele já fez um mal negando a Jesus, a Deus, né, desobedecendo a ele ficou numa situação difícil. Por que todos os descendentes de Adão não creram na promessa? Porque, infelizmente, amados, o homem colocou os pés, as mãos sobre os pés. Bem, o último ponto é o verso 12, que diz: Espírito Santo lhes ensinará. Amados, o que deve estar presente, amados, e o que deve ocupar o nosso coração, amado, a nossa mente, amados, é unicamente a palavra de Deus, amado. Por isso que Paulo fala aos Efésios 5:18, diz claramente: não embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. O vinho aqui não é tão assim literal e material, é o vinho das frivolidades, das coisas, amadas, ruins e dos males que muitas vezes a gente vive e convive. Olha, meus irmãos, a igreja, amado, em todos os tempos vem sendo guiada pelo Espírito Santo para fazer a grande diferença, amado. E o cristão que tem uma comunhão com Deus, irmãos, né? Ele tem toda a revelação que está nas Escrituras Sagradas à sua disposição, amados. E quando o homem é nascido de novo, é batizado com o Espírito Santo, amado, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio ao mundo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, amado. Nada melhor do que estar na dependência de Deus, e não da gente, ou até mesmo dos outros, né? E concluindo, meus irmãos, quando o homem confessa publicamente a sua fé, ele manifesta que recebeu a graça de Deus em sua vida. Esse, portanto, é um ato do homem, amados, que ouve a palavra de Deus e confessa e faz a maior de todas as declarações: creio em Jesus Cristo. É isso, meus irmãos, né? E Paulo, ele afirmou esta condição na carta de Romanos 10:9, que diz assim: porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa sobre a salvação. É claro aí, mais amados, o contrário, os que negam a Cristo, ele perde a única chance de ser salvo
do pecado e da morte eterna, amado. A falta de Jesus, amado, no coração, leva o homem à perdição, ao pecado e à morte eterna, amado. O que crê em Jesus Cristo, amado, ele acredita nas Escrituras Sagradas, acredita na volta de Jesus. Ele acredita, amados, e tem a sua consciência gravada com a fé que Deus coloca no coração dele. Ele proclama a sua palavra, amados, e passa a pertencer ao reino de Deus.